Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, uma breve reflexão para a nossa edificação nessa noite. Glória a Deus. Não vamos ler ainda o texto. Irmãos, dos textos bíblicos mais conhecidos é aquele texto de Jeremias 17, quando o profeta, quando o profeta faz a advertência: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. É um texto de advertência contra o excesso de autoconfiança, quando nós confiamos em nós mesmos, nos garantimos e nos asseguramos em nós mesmos, e não olhamos para Deus, não colocamos a nossa confiança no Senhor. Isso é especialmente fácil de acontecer quando nós temos recursos, quando nós temos bens, quando nós temos riquezas. E é sempre desafiador, numa circunstância como essa, nós não confiarmos no que temos, no que possuímos, e direcionarmos a nossa confiança somente para Deus. Mas, em linhas gerais, em termos gerais, seja para quem tem ou para quem não tem riquezas, nossa tendência é sempre a tendência de confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, no nosso poder. E não é raro a gente ouvir de pessoas a quem a gente convida muitas vezes para vir à igreja, não é raro a gente ouvir as pessoas dizendo: não, deixa eu corrigir algumas coisas na minha vida primeiro, porque minha vida está muito estragada agora e eu não posso ir à igreja desse jeito. Então, basicamente, a pessoa está dizendo: deixa eu me salvar primeiro, depois eu vou à igreja, só para falar para Jesus que eu já me salvei, né? E quando, na verdade, esse convite é um convite justamente para que a pessoa pudesse vir e ouvir a palavra de Deus e encontrar salvação em Cristo, porque somente em Cristo há salvação. E o texto dessa noite nos fala sobre esse desafio, a vida de um homem ao qual Jesus convidou, justamente com esse propósito. Mas esse homem, ele era desse tipo de pessoa, que acredita que ele pode fazer as coisas por si mesmo, que ele pode alcançar mérito próprio, basta que alguém lhe diga o que fazer. E é com base nisso que ele foi procurar Jesus para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22 inicialmente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
E Jesus, olhando para ele, com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações pela simples leitura. Mas por Tua graça e misericórdia te pedimos que ainda nos fale um pouco mais, de acordo com esse tempo breve de reflexão. Traz ao nosso entendimento a Tua palavra, para que ela seja compreendida por nós claramente e ela seja semente que caia em boa terra para germinar ali, frutificar e produzir frutos abundantes, que nos levem, Senhor, ao caminho mais ajustado com a Tua vontade, com o Teu propósito, com o Teu querer para as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, essa porção do segundo evangelho, ela faz parte de uma grande sessão que se estende do capítulo 8, versículo 34 e vai até o capítulo 10, versículo 52. O tema geral desse texto é o significado do discipulado, sobre a nossa união com Cristo como o servo de todos. E essa é a lente com a qual devemos levar em conta o exame de tudo que é dito nos eventos narrados aqui nessa porção. E dentro dela nós encontramos essa pequena parte que vai do verso 17 do capítulo 10 até o versículo 31. Nós vamos explorar inicialmente até o verso 22 e depois veremos a lição que Jesus tira disso no verso 23 até o 31. Ok? Então, nós vamos ver na Bíblia vários casos que Jesus vai usar como casos ilustrativos. Ele propõe muitos desses ensinos, tanto casos parabólicos, que são as histórias que ele conta, quanto casos reais do cotidiano. Nós temos exemplos, a história da uma mulher samaritana, onde João vai fazer ali a narrativa no capítulo 4, onde Jesus usa aquela situação para mostrar que a verdadeira adoração ultrapassa as questões periféricas como povo e lugar. Não existe um lugar certo e nem um povo certo para adorar a Deus, seja judeu, samaritano, seja gentio. A adoração que Deus aceita é a adoração que é feita em espírito e verdade. Também a pecadora que unge os pés do Senhor Jesus em Lucas 7, onde o Senhor usa aquela situação para falar que o amor generoso daquela pecadora, como ela é tratada pelas pessoas que testemunham o ocorrido, mostra que ela recebeu Jesus em seu coração com um grande amor. Jesus foi bem recebido no coração daquela mulher. Ao passo em que o fariseu, que deveria oferecer a ele boa hospitalidade, não ofereceu. Não recebeu como deveria receber. Ou seja, então o fariseu ele é censurado por Jesus. E nós temos aqui outro caso ilustrativo, que é o caso desse jovem. Ele é um jovem governante e rico, como Lucas nos informa no texto paralelo, e ele também é jovem, sabemos disso porque Mateus nos informa no texto paralelo. O texto de Marcos diz que ele é apenas um homem que se aproxima de Jesus, conforme nós vemos aí na primeira parte do verso 17. Jesus estava a caminho. A caminho para onde? Ele estava a caminho de Jerusalém. Como já falamos no início, na leitura de abertura, que é um texto que logo vai seguir esse daqui, no caso de Marcos capítulo 11, onde vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas antes de chegar a Jerusalém, o caminho de Jesus vai revelar algumas coisas nos corações dos próprios discípulos, que precisam ser tratadas. E uma delas tem a ver com a questão da riqueza. Qual é o lugar da riqueza e dos bens
na vida daqueles que querem ser discípulos de Jesus, seus seguidores. Como essas coisas devem ser administradas por nós? Então o jovem rico faz uma pergunta, e a pergunta não deve ser compreendida na perspectiva da teologia do mérito, da justificação por obras. Num primeiro momento parece que é sobre isso, mas não é o caso. Por que não é o caso? Porque na resposta de Jesus lá no final, essa resposta vai envolver uma ação também, uma obra necessária, que deve ser feita pelo jovem. Então a questão aqui não é a obra. Jesus, ele não dá a entender que o jovem pretendia conquistar a vida eterna ou comprá-la. Existe algo mais profundo aqui. Porque o jovem fala sobre herdar a vida eterna. E o conceito de herança, de ter acesso a um reino vindouro, a uma vida plena propriamente dita, fazia parte do universo religioso do povo judeu. E todos eles entendiam que é Deus quem concede essa bênção. Então, para entendermos bem, devemos focar a nossa resposta, a nossa atenção na resposta de Jesus, que vem no verso 18, quando o discípulo, o jovem chega para ele e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual é a resposta de Jesus? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Então, o que está por trás dessa resposta, irmãos? Será que Jesus não se considerava bom? Por isso ele falou que só Deus é bom? É isso que a gente entende no primeiro momento, mas não é o caso. Nós temos aqui pelo menos duas lições importantes que Jesus vai trazer só nessa primeira parte da resposta. Primeiro, na própria cultura judaica, o conceito de bondade estava ligado a um termo chamado hesed, ou resed, dependendo da leitura, que é o termo hebraico cujo significado é amor incondicional, amor leal, constante e misericordioso de Deus, que vai além das obrigações da aliança. Deus é bom de modo ativo, frequente, fiel e imutável. Então sua bondade persiste mesmo quando não é retribuída. E esse é o amor pactual que une tanto graça quanto lealdade. Então, nesse nível, nenhum ser humano pode ser realmente bom, porque nenhum ser humano pode amar dessa maneira. A bondade de nenhum ser humano chega a esse nível, só Deus é bom. E segundo aspecto importante aqui, é que a simples ideia de que Jesus pudesse estar negando sua bondade jamais passaria pela cabeça dos primeiros leitores de Marcos. Se você ler o Evangelho de Mateus, que é o paralelo, você vai ver que Mateus ele troca um pouquinho o sentido aqui. Ao invés de ele focar no ato de o discípulo do jovem rico chamar Jesus de bom mestre, ele coloca a bondade diretamente relacionada à pretensão do homem rico. Então, no texto de Mateus, ele diz assim: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Mas o que todos entendiam já naquela época, os primeiros leitores de Marcos, é que Marcos não estava querendo mostrar que Jesus não é bom. O que todos deviam entender e entenderam é que o que Jesus respondeu aos jovens tinha a intenção de lançar luz sobre algo que estava no seu coração, no coração do jovem. E ele, o jovem, se considerava um homem bom, sim, mas ele não se considerava bom o suficiente para herdar a vida eterna. Então Jesus afasta de imediato a sua falsa ideia de que alguém pudesse chegar a ser bom o bastante para receber algo de Deus. Então, quando Jesus diz só Deus é bom, o que ele quis dizer? Olha, desista, porque não dá para você. Você nunca vai ser bom o suficiente. Jesus poderia dizer essa noite isso para qualquer um de nós aqui, irmãos. Vocês nunca vão ser bons o suficiente. Eu nunca vou ser bom o suficiente para merecer nada de Deus. Eu devo ser bom o máximo que eu puder para honrar a Deus pelo quanto Ele é bom para comigo. Os meus atos de bondade, eles devem crescer, progredir e aumentar cada vez mais, mas não para conquistar algo de Deus, mas justamente por causa daquilo que Ele já conquistou por mim.
Então as minhas ações de bondade, elas não são nada além de um reflexo da bondade de Deus que está em mim, que foi posta por Ele por meio do Espírito. Mas não o suficiente para receber dele alguma coisa. Então, o que fica claro aqui era a intenção de Jesus de levar o jovem a olhar para Deus ao invés de olhar para si mesmo. E como ele poderia olhar para Deus, irmãos? Olhando para Jesus. É o que nós vamos ver lá no final. Então, indiretamente, Jesus falava de si mesmo, quando ele diz, só tem um que é bom, que é Deus. Jesus, ele entendia que ele é Deus? Sim ou não? Ele se dizia Deus também? Sim. Ele dizia que ele era filho de Deus, portanto ele também era Deus. Então, quando ele diz só tem um que é bom, que é Deus, ele está falando de si mesmo também. E ele vai costurando a tapeçaria para, no fim, mostrar o quadro completo para aquele jovem. E o próximo ponto vai ser mostrado no verso 19. Você conhece os mandamentos? Jesus diz para ele, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E aqui Jesus menciona apenas os mandamentos da segunda tábua da lei. Por quê, irmãos? Porque ele queria levar o jovem a se autoavaliar. E os mandamentos relativos ao amor ao próximo, eles são os melhores que nós podemos usar para nos avaliar, para fazer uma autoavaliação. Sabe por quê? Porque os mandamentos em relação a Deus são questões implícitas, são questões íntimas nossas. É mais difícil a gente avaliar as questões subjetivas, íntimas. Mas, quando você me pede algo, eu, podendo te dar para te ajudar, não te dou, eu consigo me avaliar, entendendo que eu não estou obedecendo o segundo mandamento, que envolve fazer o bem ao meu próximo, que envolve amar o meu próximo. É fácil para eu concluir isso. E qualquer outro dos mandamentos. É muito mais fácil eu aferir quando eu estou transgredindo o mandamento, quando eu estou fazendo isso com qualquer um dos mandamentos da segunda tábua da lei. Porque a quebra desses mandamentos é mais fácil de ser mensurada, e também porque acabam se tornando públicos esses atos onde nós escorregamos no propósito de viver uma vida cristã, não fazendo o que Deus quer. Mas no final tudo vai se voltar para Deus, e a gente vai ver isso. Mas você já deve ter reparado que Jesus omitiu a citação de um mandamento específico, não é? Você reparou aí? Não cobiçarás. Jesus não menciona esse mandamento. E os judeus, eles costumavam levar muito a sério a obediência dos mandamentos do Decálogo. Mas este mandamento, não cobiçarás, em especial, sempre foi um dos que mais levava aquele povo a tropeçar. Porque ele se relaciona aos bens. Nem tanto no sentido estrito de desejar obter, mas no sentido de nunca bastar, do sempre querer mais, mais e mais. O que está no fundo disso, irmãos, aquilo que Paulo chama de coração cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Ou amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6. E aqui, tão sério, 1 Timóteo 6, que Paulo diz o seguinte: nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você sabe que é se transpassar a si mesmo? É aquilo que Saul fez, quando ele se atirou sobre a própria espada. Quando o soldado, desesperado no campo para não ser morto pelo inimigo, naquela época, ele apoiava o cabo da espada ali
Com o fio da espada ele apertava o cabo contra o chão e ele se atirava sobre a própria espada e a espada traspassava o seu corpo. Olha a imagem que Paulo traz para falar sobre o que ocorre com aqueles que amam o dinheiro. Se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Qual é o mandamento que Jesus cita, então, em lugar de não cobiçarás, irmãos? Tem um aí que ele cita no lugar. Quem tem vindo domingo de manhã, já devia saber isso aí ao pé da letra, hein? Não defraudarás. Você já leu não defraudarás lá nos 10 mandamentos? Não tem, né? Por que Jesus citou esse mandamento ao invés de citar o não cobiçarás? Porque provavelmente a origem da riqueza desse jovem era ilícita. Porque defraudar é enganar, agir com fraude, com engano, no sentido de roubar de alguém alguma coisa, algum bem, para obter ganhos à custa desse engano. Eu sei que aqui no nosso país é difícil ter essa noção, porque a gente não vê isso acontecer, né? É claro, a gente vive num país onde a honestidade se espalha de ponta a ponta. Mas por aí tem muito país que não é assim. Tem governante que age dessa forma, fraudulenta, agindo com engano, tentando obter vantagem o tempo todo. Então isso sugere que a riqueza daquele jovem havia sido obtida de forma ilícita. Mas o homem resiste, ele não se curva e ele responde no verso 20 resolutamente: Mestre, tenho observado tudo isso desde a minha juventude. E a sua resposta, meus irmãos, foi sincera. Pelo menos do ponto de vista de honestidade, porque ele acreditava naquilo que ele dizia. É como se eu perguntar para você se você é um transgressor da lei, você vai dizer que não. Mas quando você está com pressa e a luz amarela do sinal acende, você pisa no acelerador para dar tempo de passar. E aí, quando você vai passar, o vermelho acende. Olha aí o transgressor. Mas se eu perguntar a você se você é um transgressor, você vai falar que não. Entende? O não transgressor da lei é aquele que ainda vem longe, mas quando ele vê o sinal amarelo lá na frente, ele já está começando a parar até antes. Ou quando ele vê que o sinal amarelo abriu, ele pode passar, mas ele para, porque ele não é um transgressor da lei. Olha a diferença de uma coisa para outra. Mas se perguntar aos dois, todos os dois vão dizer: não, eu não transgrido lei nenhuma, eu sou um cidadão honesto. Entende como funciona? São diferenças que são identificadas não na forma como a gente age, mas na maneira como a gente pensa. E a transgressão da lei está aqui na nossa cabeça. É isso que Jesus quis mostrar para esse homem. Que havia algo no seu íntimo que precisava ser resolvido. Ele era honesto no discurso, mas ele não era honesto no coração. Então a sua resposta se enquadrava no tipo de justiça própria, que sempre fluía dos lábios daqueles religiosos, líderes religiosos, nos seus embates com Jesus, e eles respondiam de modo afoito, sem examinarem seus corações. É o que acontece aqui, o jovem não olha para dentro de si. Entende? É como o juiz pergunta para o réu: você se declara culpado ou inocente? É uma pergunta importante. E a resposta do réu também é importante. Porque se depois do julgamento ficar provado que ele é culpado, a sua pena pode aumentar, porque ele se declarou inocente. É o julgamento precipitado. Ele rejeita a exortação de Lamentações, capítulo 3, 40 a 42, que diz: esquadrinhemos os nossos caminhos,
Provemo-nos e voltemos ao Senhor. Levantemos as nossas mãos e o coração a Deus e confessemos: nós pecamos e fomos rebeldes. Ele desprezou a lei, a palavra de Deus, o propósito de Deus e o convite de Jesus. E como Jesus vai agir aqui, irmãos? Como é que nós agiríamos nessa situação? Você oferece várias oportunidades para a pessoa se consertar, mas ela endurece o coração. Como é que a gente reage aqui, irmãos? Normalmente. Despreza, né? Dá de ombros. Olha, diz de tudo, dei várias oportunidades, mas o sujeito não se emenda. Mas olha como o texto fala sobre o modo como Jesus agiu. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele como? Com amor. Meus irmãos, esse texto é tão significativo. Eu lamento profundamente da nova versão, da Nova Almeida, ter tirado um pouco o peso desse versículo. Ela tira o impacto da linguagem original. Na versão da Bíblia NESB, que está mais de acordo com o original, o texto diz assim, e olhando para ele, Jesus sentiu amor. Não faz uma diferença enorme? E olhando para ele, Jesus sentiu amor. Esse versículo é um dos que mais me impacta na leitura bíblica. Que ele mostra algo a respeito de Cristo que traz grande conforto e me fortalece na esperança. Mostra que, irmãos, enquanto nós estamos aqui tentando resolver as coisas do nosso jeito, sem olhar para Deus, sem olhar para a verdadeira fonte de bondade, acreditando que, sinceramente, nós vamos dar conta de tudo. Enquanto nós estamos tentando enganar a nós mesmos, acreditando que podemos ser bons o suficiente, mantendo apenas uma relação externa com Deus e a sua palavra, e ao mesmo tempo confiando no poder das coisas, dos bens, do dinheiro, das conquistas que nós temos, dos diplomas, as redes de apoio humanos. Jesus, que poderia nos desprezar e entregar a nós mesmos, o que ele faz? Ele olha para nós e ele sente amor, ele sente compaixão, ele sente o desejo de ser misericordioso. E ele oferece o que, irmãos? Ele oferece um caminho novo. E é isso que acontece aqui, versículo 21, parte B, que vai dizer: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse texto também é desafiador. Você se lembra do que dissemos há pouco? Que o único homem bom o suficiente para herdar a vida eterna, que esse homem, ele mesmo entendia que ele não era ainda bom o suficiente, e que Jesus vai dizer que o único bom que existia de fato era Deus. Então a questão é, quem é o único homem bom realmente que pode herdar a vida eterna? Jesus. Jesus foi o único homem bom que viveu neste mundo e que tinha condições de expressar méritos, de mostrar méritos, e várias vezes nos evangelhos o próprio Deus reconhece isso, quando ele diz: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. E é por isso que ele diz ao jovem: siga-me. Porque de fato Jesus é ao mesmo tempo mestre e também o próprio caminho. Não há outro. Então ele respondeu à primeira pergunta do jovem agora de forma clara e integral: que farei para herdar a vida eterna? Eis a resposta: liberte-se das cadeias, da idolatria do dinheiro, deixe de seguir a si mesmo, deixe de seguir o dinheiro como um ídolo e siga a mim. A questão de dar o dinheiro ou não dar o dinheiro é secundária.
Isso não é uma regra, irmãos. Nós temos vários exemplos. Em Lucas capítulo 8, o texto fala de mulheres ricas que apoiavam o ministério de Jesus, e o texto não diz que Jesus tenha falado com algumas delas: dê tudo que você tem, depois me siga. Não, porque não era o caso delas. Elas não amavam o dinheiro, mas esse homem amava. E então por isso Jesus disse a ele: venda tudo, meu filho, se liberta disso, porque o dinheiro é um opressor da sua vida. Em João 12 diz que Jesus tinha uma bolsa. Uma bolsa é usada para quê, irmãos? Para guardar coisas. E essa bolsa era o cofre de Jesus, onde ele depositava o dinheiro que recebia de doações para a campanha missionária que ele fazia, para custear as suas viagens com seus discípulos. Era a mesma bolsa sobre a qual Judas estava sempre de olho, né, querendo tirar o que ali se depositava. Então o ponto aqui é ser capaz de usar os bens sem permitir que eles usem a gente. Esse é o ponto. Sem permitir que ele se torne um Deus para nós. E como o homem rico reage à proposta de Jesus, ele não diz uma só palavra, simplesmente se vira e vai embora triste. É o que o texto vai dizer aí no verso 22. Contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele simplesmente se vira e vai embora, porque ele era possuído pelo que possuía. Em suma, irmãos, a questão aqui não é de justificação por obras, mas é a de confiança nos bens e nas riquezas. É sobre a relação doentia dos homens com as coisas, né, as quais eles deveriam usar para o seu bem, mas muitos deles usam para o seu próprio mal. Eles vão amealhando essas coisas ao longo da vida. E entenda, a maior tragédia não é ter e não é não ter. A maior tragédia é não ter, passar a ter e então viver oprimido pelo medo de perder. Essa é a maior tragédia. Não é não ter, mas é não ter, ter e passar a vida oprimido pelo medo de perder. A minha infância foi uma infância muito simples, muito limitada, de muita privação, mas uma infância muito feliz. Porque todos os brinquedos que nós tínhamos, nós fabricávamos. Carrinho de lata, revólver de açafrão. A gente pegava os palitos de fósforo da caixinha da minha mãe para fazer o gatilho do revólver, né? E aquele... A gente antigamente chamava de cão, mas eu não sei como é que chama, qual é o nome técnico que dá, aquele que puxa para engatilhar. E a gente brincava disso feliz, né? Rodava peão. Não é essa coisa tecnológica aqui, ó, é só você apertar um botão. Não, tinha que enrolar e saber puxar e jogar e tal. E era um tal de um acertar o pé do outro, dava uma confusão danada. E esses eram os nossos brinquedos, coisas que a gente não tinha medo nenhum de perder, porque se perdesse a gente fazia outro. Mas um dia, meu pai trabalhava no DNR e teve uma festa de Natal e ele me levou. E eu fui sorteado lá e ganhei uma estação lunar. Olha, minha vida mudou, meu Deus. Que brinquedo maravilhoso, tinha um carrinho que a gente dava a corda, ele entrava e fazia um percurso enorme dentro de um túnel. E, meus irmãos, eu fiquei tão feliz com aquele negócio. Mas meus irmãos não ficaram felizes. E aí aquilo deu uma confusão em casa, eu sei que no fim o negócio quebrou. Eu fui tomado de uma tristeza tão grande, fiquei até meio depressivo. O que é isso? Não ter, ter e perder. Entende como é pior do que não ter? Enquanto não tinha, estava tudo bem, mas depois que você tem, é um exemplo simples de coisas que acontecem na nossa vida o tempo todo. Então, irmãos, a grande lição que nós aprendemos aqui nesse aspecto é que nós precisamos, antes de recebermos de Deus riquezas materiais, bens materiais,
nós precisamos aprender a desenvolver dentro de nós uma riqueza espiritual, uma capacidade de lidar com a vida, independente da maneira como ela se apresenta para nós. Se com muito, se com pouco, devemos estar contentes em Deus. Devemos buscar a nossa alegria em Deus. A nossa fonte de riqueza, de alegria, de prazer, deve ser a nossa comunhão com Cristo, e não as coisas que Cristo pode nos dar. E isso vai ser mostrado aqui no desdobramento da lição, e com isso eu vou concluir, entre os versos 23 a 31. Porque quando o jovem vai embora, o que Jesus faz? Ele transmite a lição aprendida para todos os que estão ali ao seu redor, sobretudo para os seus discípulos. E então, verso 23, ele vai dizer: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam muito assustados quando Jesus diz isso, porque para eles, os ricos é que estavam com tudo, que iam resolver. Para o rico, o próprio céu estava aberto. Não é? E os discípulos, então, estranharam e olharam para ele com estranheza, e ele insistiu e disse: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus quer dizer? O que ele quer ensinar? O que ficou ilustrado na história do jovem, no caso do jovem. Que é muito difícil para um homem que acumula bens e riquezas desse mundo, em excesso, como era o caso desse homem, conforme o texto informa, se libertar do domínio dessas coisas e usá-las de forma generosa. O fato de ele não ter repartido nada do que tinha foi revelado na sua dificuldade de simplesmente ouvir o que Jesus estava dizendo a ele. Ele nem arrazoou, ele não discutiu, ele simplesmente foi embora. E o texto diz que ele foi embora porque ele era dono de muitas riquezas. Ou seja, está claro que o peso do texto está no fato de ele ser um homem avarento, de ele ser um homem amante daquilo que ele possuía. E esse é o ponto que Jesus coloca aqui. E o verso 26 diz que, de novo, primeiro eles estranharam, agora ficaram admirados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Não é? E Jesus olha para eles e diz: para os seres humanos é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. Entende? Esse é o ponto aqui, irmãos. Só é possível para Deus, não é possível para nós. Jamais poderemos acumular méritos para receber de Deus qualquer coisa por méritos. O que Ele nos dá é por graça e misericórdia, por causa da sua bondade. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Olha o Pedro aí de novo. Pedro diz: bom, se a questão é essa, então a gente está bem, porque nós deixamos tudo. E Jesus então respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Isso aqui precisa ser muito bem compreendido, irmãos. Uma pessoa que deixou a sua família de origem, seus irmãos, seus pais, sua mãe, essa pessoa, ela conseguiria encontrar outro pai, outra mãe e outros irmãos consanguíneos em outro lugar? Sim ou não? Não. Então o que Jesus está falando aqui não é sentido literal, ele está usando uma metáfora. O que ele quer dizer é que no reino de Deus, nós todos temos laços familiares.
Todos nós somos mães, pais e irmãos uns dos outros. O que Jesus quer dizer é que nós compartilhamos aquilo que temos uns com os outros, de modo que o que nós temos não pertence a um somente, mas a todos, num sistema de partilha. Onde é que nós vamos ver isso de modo prático? Lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, não me lembro agora o versículo ao certo, mas já bem depois do meio do capítulo, o texto vai dizer: e ninguém tinha nada como se fosse propriamente seu, mas todos tinham tudo em comum, de tal maneira que os que tinham bens vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos para o suprimento dos necessitados, e não havia nenhuma alma necessitada entre eles. Entende isso? Esse é o tipo de riqueza ao qual Jesus está se referindo aqui, que quem deixou tudo para trás por causa dele, receberia. Meus irmãos, a igreja, quando ela se une, quando nós somos um povo que vive em comunhão, tendo comprometimento uns com os outros, ninguém tem falta de nada, porque nós ajudamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros, de tal maneira que quem tem um pouco mais ajuda quem tem um pouco menos, e vice-versa. Esse é o sistema, é o modo de ser rico, de possuir bens no reino de Deus. E é nesse sentido que Jesus está dizendo aqui, porque veja, ele diz: não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições. Você que deixou alguma coisa para trás para seguir a Jesus, você por acaso recebeu 100 pais com pagamento, recebeu 100 mães? Não é literal, irmãos. É uma metáfora, onde Jesus mostra que nós passamos a fazer parte de uma grande família. É por isso que ele faz, aqui Marcos faz questão de frisar, com perseguições. Então o simples fato de a igreja ser perseguida, já faz com que haja necessidade dessa relação de camaradagem, de generosidade, de gentileza na relação entre o povo de Deus. Percebe? Por que Jesus fala de dar aos pobres? Por que Jesus citou esse exemplo para o jovem rico? A pergunta é, não foi isso que Barnabé fez, irmãos? O que Barnabé fez? Ele não vendeu tudo que tinha e não deu aos pobres? Jesus mandou Barnabé fazer isso? Não. Por que ele fez? Porque o coração dele estava em Cristo, irmãos. Porque a alma dele estava tão cheia de Cristo que ele não viu como algo pesado, como um sacrifício demasiadamente enorme. Ele não viu como perda o fato de vender tudo para suprir uma igreja que onde havia a maior parte das pessoas viviam numa situação próxima da miséria, especialmente em Jerusalém. Então, esse é o ponto aqui. Jesus não está ensinando só para o jovem rico, ele está ensinando para todos os presentes. Ele não está dizendo para nós nessa noite que nós devemos vender tudo que temos, ficarmos na miséria e depois virmos para seguir Jesus. Não é isso que ele está nos ensinando aqui. O que ele está nos ensinando aqui é que nós não devemos pôr a nossa confiança nos bens. Não devemos pôr a nossa confiança no dinheiro, não devemos pôr a nossa confiança em coisas, em pessoas. Nós não precisamos constituir ídolos na nossa vida, porque não podemos mais viver num contexto de idolatria. Nós só temos um Deus, e é esse Deus que nós devemos viver e agir com fidelidade para com Ele. Então Jesus adverte, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Quando Jesus fala dos últimos, ele está falando de quem? Do jovem rico.
O jovem rico, no contexto da sociedade de Jerusalém, ele era o primeiro, não é? Quem são os primeiros? Quem são as pessoas que recebem os melhores lugares? Quem é que compra um camarote no show, por exemplo, do Andrea Bocelli? Quem é que compra as cadeiras da pista ali de imediatamente em frente ao palco? É o operário? É o funcionário público? Não, meus irmãos. São os ricos. São eles que ocupam os primeiros lugares. Não é? Quando chega um rico em algum lugar, geralmente as pessoas dizem: opa, tem um lugar preparado para você aqui. Então Jesus diz: estes serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Os discípulos de Jesus. O que acontece com Pedro, Tiago e João quando eles são chamados? O que Lucas vai dizer no capítulo 5 que eles fazem quando Jesus os chama, depois de eles terem feito uma pesca maravilhosa, terem trazido peixe para pagar todas as dívidas? O que o texto diz que eles fizeram, irmãos? Tendo deixado tudo, o seguiram. Entende? De novo, não estou dizendo que é para você jogar sua rede cheia de peixe fora para seguir Jesus, não é isso. O que eu estou dizendo é que o que Jesus ensina para os discípulos e para nós é que a nossa confiança para com Ele deve ser uma confiança total. Nós precisamos confiar plenamente em Jesus para a nossa salvação, para a nossa redenção. E também para a nossa provisão e sustento das nossas necessidades básicas, porque Ele certamente trará provisão para cada uma delas. Nós não podemos confiar em bens, irmãos. Não podemos confiar em coisas, porque coisas podem ser perdidas. Bens podem ser perdidos. Mas aquele que confia em Deus, essa confiança, essa certeza, esta segurança, ninguém pode roubar. É por isso que Jesus diz: ajuntem tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba. Entende? Então, quando nós olhamos a pergunta do jovem rico, e aqui eu vou concluir: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, e Jesus traz a resposta para ele lá no final, né? Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e me siga. Pedro ficou ruminando aquilo ali. Opa, então está para nós. Mas Jesus mostra aqui que a questão não é simplesmente deixar ou não deixar. A questão é entender o valor do reino de Deus na nossa vida, entender o valor daquilo que Cristo tem feito por nós e entender que não há nada nesse mundo que se compare ao valor desses bens eternos que Cristo já nos concedeu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em relação a isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, sobre a qual acabamos de meditar, de refletir. Graças te damos pelo privilégio de podermos tê-la recebido, Senhor, com alegria nessa noite e também com uma ponta de temor, Senhor. Temor de não sermos capazes de obedecer a Tua palavra naquilo que ela nos diz, e por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor olhe para nós nessa noite com esse olhar compassivo de misericórdia e de graça, porque nós somos como esse jovem rico. Estamos sempre tentando merecer, Senhor, merecer a atenção das pessoas, merecer o amor das pessoas, merecer a admiração das pessoas, e por isso fazemos coisas tolas, coisas impensadas, muitas vezes contrariando até a nossa própria personalidade,
para poder agradar a um, agradar a outro, em busca de aceitação, em busca de aprovação, tentando merecer, merecer e merecer coisas que nós achamos que são importantes para nós. Por isso, Senhor, muitas vezes nós nos entregamos às coisas fúteis. Nós valorizamos as coisas materiais, valorizamos os bens, valorizamos o dinheiro, valorizamos a ascensão social, a posição social, porque estamos, Senhor, demasiadamente presos, olhando para a direção errada. Deveríamos estar olhando mais para o Senhor. Deveríamos estar mais atentos àquilo que o Senhor nos diz na Tua Palavra e tentando, ó Deus, ajustar a nossa vida, alinhar a nossa mente àquilo que a Tua Palavra nos ensina. Então, Senhor, pedimos perdão por esses nossos pensamentos tão fluidos, ó Deus, tão banais, tão pequenos, quando nós realmente chegamos a acreditar muitas vezes que essas coisas que fazemos podem chamar a atenção do Senhor para nós. Ó Deus, então, ajuda-nos nessa noite a compreender que só existe um Filho Teu para o qual o Senhor realmente olha, que é Jesus. E o Senhor nos enxerga somente através dEle. E é por Ele que nós somos redimidos, é por Ele que nós somos resgatados, é por Ele que nós somos salvos, e é por Ele e através dEle que nós vamos entrar na vida eterna. E do contrário, isso não vai acontecer. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a seguirmos a Cristo, também com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas boas escolhas, que elas sejam boas, voltadas para as coisas do alto, voltado para as coisas da eternidade, para os valores eternos, e não para as coisas pequenas e passageiras dessa vida, deste mundo mau. Liberta-nos, Senhor, de todas as amarras, de todas as cadeias que nos prendem, para que nós possamos ter liberdade de caminhar e seguir na direção do Senhor Jesus. Que as lições desse domingo de Ramos nos ajudem a olhar para o nosso Senhor. Ele que, quando foi julgado ali como o rei que deveria vir para reinar sobre Jerusalém, entrou montado em um jumentinho para mostrar, Senhor, toda a humildade. E qual seria realmente o propósito daquela marcha? O seu trono não seria em Jerusalém, não seria no templo, o seu trono não seria, Senhor, no Monte Sião, o trono seria pendurado numa cruz. A sua coroa, uma coroa de espinhos, o seu cetro, uma cana com a qual ele foi espancado, a sua capa, uma capa de vergonha, de humilhação, uma capa de desprezo por aqueles que o prenderam, que o maltrataram e que por fim o crucificaram. Mas sabemos, ó Deus, aonde isso nos levou, Pai amado. Ó Deus, porque a morte de Cristo foi a morte da morte, foi a morte do pecado, foi a morte do sistema deste mundo, foi a morte da nossa condenação, foi a morte dos próprios ardis de Satanás contra as nossas vidas, e por isso nós estamos livres de condenação. Sabemos que a cruz o levou ao túmulo, e o túmulo o levou à ressurreição, ao terceiro dia, e a ressurreição o levou de volta à sua estatura gloriosa de varão perfeito, de filho amado do Pai, assentado à sua mão direita, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que nós saibamos enxergar, além das coisas pequenas deste mundo, aquilo que nos aguarda na eternidade, para não perdermos o foco, não desanimarmos na caminhada, mas sermos fortalecidos a cada dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus.